Graça e paz, povo de Deus. Esta é a meditação do nosso culto familiar matutino, neste dia do Senhor, 17 de maio de 2020. E o texto da nossa meditação é o Salmo de número 84, que é intitulado aqui pelo nosso tradutor Saudades do Templo ou Anelo pela Presença de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Senhor Deus, que a tua palavra, agora lida, seja, ó Deus, pelo teu Espírito, compreendida e aplicada, e que através desta palavra o Senhor nos ensine a desejar, a anelar, a suspirar pela tua casa, pela tua presença, Senhor, pela tua companhia. Nós te pedimos isto por amor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Salmo 84 provavelmente foi feito por alguém que estava no cativeiro. Aqui o nosso título diz que este salmo foi composto por um dos filhos de Corá, ou de Coré. Os filhos de Corá eram da tribo dos levitas. Entre eles havia cantores, havia porteiros, havia guardas, e possivelmente era alguém que cuidava de alguma coisa relacionada ao culto. E que agora, por causa do cativeiro, estava longe do templo, que era o seu lugar de trabalho, que era o lugar onde ele sempre quis estar. Então nós estamos aqui vendo um contexto de, por assim dizer, de isolamento, em que este servo de Deus, que amava a Deus, que amava o seu templo, que amava o seu culto, com todos os seus ritos e sacrifícios, agora é levado para uma terra distante, está isolado do seu povo, da sua nação, e também impedido de cultuar como lhe era ordenado, porque o templo possivelmente havia sido destruído e ele estava muito distante do templo, então ele não podia adorar. E é por isso que ele então clama aqui a Deus. E é por isso que ele então começa a refletir sobre quão grande bênção era quando ele estava na presença do Senhor, cultuando o Senhor, adorando o Senhor com o povo do Senhor. E neste salmo nós temos algumas verdades muito importantes acerca da presença de Deus na adoração, da presença de Deus no ajuntamento solene. Devemos lembrar, só para que contextualizemos, que estamos aqui tratando de um texto do Velho Testamento. E é um texto, obviamente, num período em que o culto, você lembra, estava circunscrito ao templo. Os judeus não poderiam oferecer sacrifícios, holocaustos, fora do templo. Então, uma vez que o templo fosse destruído, ou que alguém estivesse na terra do seu cativeiro, não podia adorar no templo, não podia adorar do modo como Deus havia ordenado. Então é este o contexto em que ele está vivendo. Ele é impedido de adorar, ele é impedido de estar no templo. E isso leva a refletir
sobre quão bem-aventurado era ele e quão bem-aventurados são aqueles que vivem na presença de Deus, que viviam no templo, que viviam no ajuntamento. Então, a presença de Deus aqui é especialmente representada, é especialmente vivenciada e experimentada no culto solene que era realizado no templo. E é sobre essa presença de Deus que o salmista reflete. Então nós temos no Salmo aqui, primeiramente, um anelo pela presença de Deus, que vai do versículo 1 até o versículo 3. Depois ele mostra da bem-aventurança, da felicidade daqueles que andam na presença de Deus e que buscam essa presença, que estão no seu templo ou que caminham para o seu templo. Dos versos 8 até o verso 11, nós temos um clamor pela presença de Deus e, por fim, ele mostra aqui da excelência da presença de Deus. Então, falando do anelo na presença de Deus, veja como ele começa o Salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo teu Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quando ele diz então, quão amáveis são os teus tabernáculos, ele está se lembrando daquele período quando ele podia estar no templo, como um coraíta, como um filho de Levi, e podia trabalhar no templo, seja como porteiro, seja cantando, profetizando com louvores. É daí que vem os hinos, né, os salmos, os hinos inspirados do Saltério de Israel. Muitos dos filhos de Corá compunham esses louvores e eles se tornaram louvores aqui inspirados para o povo de Deus cantar. E ele aqui neste versículo 1 e no versículo 2 mostra o quanto a presença de Deus é desejável, quanto é agradável. Essa palavra amável traz a ideia de amado, querido, a ideia de companhia, de comunhão. Ele está dizendo como é bom estar no templo, como é bom estar no santuário adorando. Ali é um lugar de comunhão, é um lugar de vivenciar o amor pactual do Senhor. A palavra tabernáculos, átrios, altares, tudo aponta para o templo, para a casa do Senhor. Ele está dizendo a casa do Senhor é um lugar amável, é um lugar de comunhão, é um lugar de vivenciar o amor pactual. Por isso ele tem saudades daquele lugar. É isso que ele quer dizer no verso 2, quando ele diz, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam, ou aqui tem a expressão exultam pelo Deus vivo, mas a melhor tradução aqui seria clamam pelo Deus vivo. Essa busca do salmista é uma busca abrangente e profunda. Veja que ele menciona aqui a alma, ele menciona o coração e ele menciona até mesmo o corpo, porque carne aqui tem um sentido de corpo. Até o meu corpo anseia por esta presença bendita do Senhor no templo, na adoração, no culto solene. Ele busca, ele suspira, ele desfalece. Você sabe quando você está longe da pessoa amada, né, que você sente saudade, você se lembra dos momentos que você tinha de comunhão, você pensa, você suspira, não é? Imaginando, sentindo no coração o peso da saudade. É este o sentimento do salmista, é este anelo pela presença de Deus que envolve todo o seu ser, envolve o seu coração, envolve a sua alma, envolve o seu corpo. Tudo nele clama, grita, deseja pelo Deus vivo. Portanto, o anelo pela presença de Deus, é o anelo do justo pela presença de Deus, que é um anelo completo, profundo, abrangente e intenso. Depois no verso 3, ainda dentro desse anelo, desse tema do anelo, ele mostra como a presença de Deus é um lugar de abrigo. Não só é um lugar de comunhão, de amor, mas é um lugar de abrigo. Ele lembra,
possivelmente de algum período, quando seja como um membro do coral lá cantando no templo, ou como um porteiro, ele viu talvez algum pardal, alguma andorinha fazer ninho em algum lugar nos altos do templo. E é por isso que ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E aqui há um problema de tradução, não tem o pronome pessoal da primeira pessoa, eu. Na verdade, os teus altares são um objeto dessa ação do pardal e da andorinha. Talvez a melhor tradução seria: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes, nos teus altares, Senhor Deus meu. Mais precisamente, até o pardal, até a andorinha encontraram um lugar de abrigo, encontraram um lugar de acolhimento, de proteção. É quase como se ele tivesse, se pudéssemos usar esse termo, uma inveja santa do pardal e da andorinha, que agora podiam estar lá, mas ele não estava. Ele está dizendo: a tua casa é acolhimento até mesmo para as aves. Que lugar de abrigo, Senhor. É este momento quando nós estamos no culto solene, adorando ao Senhor, juntos, oferecendo sacrifícios e holocaustos. Que lugar amável, Senhor, há abrigo na tua presença. Então você tem o anelo pela presença de Deus, você tem o abrigo na presença de Deus e você tem a felicidade na presença de Deus. Porque do verso 4 ao verso 7, ele vai falar daqueles que vivem na presença de Deus, daqueles que amam o ajuntamento solene, daqueles que anseiam pelo culto. Ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Possivelmente ele está falando primeiramente aqui dos sacerdotes, dos levitas, como eu falei. E ele está lembrando quão bem-aventurados, quão felizes, quão abençoados são aqueles que podem estar dia e noite na tua casa. Qual é a atitude deles estando na tua casa? Louvor incessante, uma busca dependente do Senhor. Veja, os que habitam na casa são os mesmos que louvam o Senhor perpetuamente. Depois ele vai então descrevendo o caráter daqueles que anelam, que anelam pela presença de Deus, que buscam a presença de Deus, que valorizam a presença de Deus no culto solene, naquele lugar que era a casa do Senhor. Essas pessoas que amam o culto, que amam a presença de Deus, essa presença especial no culto, elas vivem numa constante busca, numa busca dependente, e elas caminham, no coração delas estão os caminhos que levam a essa presença. É isto que ele fala aí, quando ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Sim, porque quem ama a presença do Senhor, quem ama adorar o Senhor juntamente com o povo do Senhor, sabe que a sua força está em Deus e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Essa expressão, caminhos aplanados, algumas traduções trazem caminhos altos. Ela se refere, na verdade, ao caminho dos peregrinos que iam para Sião no período das festas santas, Páscoa, festa dos tabernáculos, no dia da expiação, enfim, eles iam para Sião porque era o único lugar onde eles deveriam cultuar. E Deus ali estava demonstrando que o povo dele deve cultuar da forma, do modo como ele o ordena. E o povo de Deus então peregrinava até Sião, caminhando, cantando cânticos como os cânticos de romagem, né? Nós vemos aqui do Salmo 120 até ao Salmo 134, são cânticos chamados cânticos de romagem. Eram os cânticos que eles cantavam quando eles iam até Jerusalém, enquanto eles estavam peregrinando. Então, o salmista está imaginando aqui aquele crente, aquele justo, que não via a hora de chegar o dia de sábado, não via a hora de chegar o dia do Senhor, não via a hora de chegar o momento da festa santa para peregrinar rumo a Sião. E na verdade ele fazia isto com antecipação, e ele já ia cantando, louvando o Senhor juntamente com a multidão em festa. E é essa cena que ele está imaginando aqui. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos que levam ao templo, que levam ao ajuntamento solene.
E ele diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O que temos aqui, meus irmãos, é uma descrição da peregrinação. É óbvio que na peregrinação o povo de Israel não passava apenas por caminhos caminhos aplanados, né, por caminhos, embora a palavra tenha aqui caminhos aplanados, pode ser intitulada também, pode ser traduzida por caminhos altos, mas veja, nesse caminho para Sião, nesse caminho para a presença de Deus, eles passavam pelo vale árido, ou numa outra tradução, o vale de Baca, né? E nesse lugar era um lugar seco, mas quando ele passava, possivelmente em alguns momentos da peregrinação, era um momento em que, exatamente quando eles passavam pelo vale, alguns grupos passavam pelo vale, era um momento quando as primeiras chuvas, elas vinham sobre aquele vale, e aquele vale seco e árido de repente reverdecia, e se tornava um tapete verde, e se tornava um jardim do Senhor. É isso que ele está dizendo, e ele está usando isto como figura para essa peregrinação, para esse caminhar, para essa jornada rumo à presença do Senhor. Ele diz então, essa pessoa, esse homem, essa mulher, em cujo coração estão os caminhos que levam à tua presença, esse homem e essa mulher que anseiam pelo ajuntamento solene, que sabem da preciosidade que é, eles passam pelo vale árido, eles passam pelo vale de lágrimas, mas eles também recebem nesse vale a chuva da bênção de Deus, assim como eles veem a chuva física. Na sua vida eles passam pelo vale árido. O salmista aqui, portanto, meus queridos, está falando de momentos, ele está comparando esses fenômenos geográficos que aconteciam na caminhada, que os peregrinos presenciavam na caminhada, ele os está comparando com a jornada da vida mesmo, rumo à presença de Deus. Ele está comparando com os momentos de aridez espiritual, os desertos da alma, as noites da alma pelas quais o justo passa na sua busca pela presença de Deus. Nem sempre ele desfruta. O próprio salmista aqui, nesse momento, está desfrutando, ou melhor, está sofrendo esse momento de distanciamento, de separação, de isolamento do ajuntamento solene. E é por isso que ele está dizendo: bem-aventurados aqueles que caminhavam e passavam pelo vale árido e viam a bênção das chuvas trazendo o verde da grama. Essa expressão de bênçãos o cobre a primeira chuva é uma expressão que aponta para a bênção aqui, são exatamente as árvores, as plantas que vão florescendo à medida que a chuva cai. Elas são bênçãos de Deus. E ele está dizendo: a vida daqueles que te buscam é semelhante àqueles que peregrinam a Sião. Então, o que ele está colocando aqui, meus irmãos, é essa felicidade de quem busca a presença de Deus, de quem cultiva a presença de Deus, de quem valoriza a adoração junto com o povo de Deus. É a pessoa que tem esse tipo de anelo, vive num louvor incessante, vive uma busca dependente e intensa, experimenta momentos áridos, mas que são momentos também, que são oportunidades de transformação, são momentos em que se percebe a abundância da presença do Senhor. Essa expressão, então, ela traz a ideia, são cisternas ou relva verde que com a chuva vão crescendo, né? Vai crescendo ao longo daquele vale por onde os crentes passavam. Mas esses crentes, mesmo passando pelo vale árido, ele diz, eles vão indo de força em força, até que cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, finalmente, depois de uma longa peregrinação, passando por vales áridos, presenciando a chuva da bênção de Deus, que traz vida para aquele vale seco, então eles chegam àquele lugar, que é Sião, o lugar da casa de Deus, o lugar do templo, o lugar do sacrifício, o lugar da adoração. É neste contexto, então, que a partir do versículo 8 até o versículo 11, ele então clama pela presença de Deus. Ele diz: Senhor dos exércitos.
Escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele está dizendo, Senhor, é como se ele estivesse clamando, Senhor, quando nós voltaremos a adorar? Quando nós voltaremos para Sião, Senhor? Ô Senhor, quando o teu Messias virá? Quando tu estabelecerás o teu rei em Sião, prometido a Davi? É mais ou menos isso que, ao que parece, o salmista está pedindo aqui. Em outras palavras, ele está pedindo para que Deus cumpra as promessas messiânicas, para que Deus traga de volta Israel, para que Deus estabeleça a era messiânica, quando eles então iriam adorar na presença de Deus, regidos, governados pelo Messias, que também seria o mediador, o sacerdote que iria mediar o culto entre eles e Deus. Então ele diz, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Por quê? Porque um dia, Senhor, um dia que nós passamos nos teus átrios, vale mais que 1000. E aqui ele então mostra a excelência da presença de Deus. É como se ele estivesse dizendo numa espécie de elipse aqui, né? Onde ele resume a expressão, um dia nos teus átrios, um dia na tua casa, um dia cultuando o Senhor no ajuntamento solene, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É isto que ele está dizendo. E alguns acham que ele era porteiro, porque ele diz, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. A presença de Deus é um lugar excelente, é um lugar incomparável. Um dia, veja, um dia apenas na presença de Deus, um dia cultuando o Senhor, adorando o Senhor, buscando o Senhor, celebrando os seus feitos, vale mais do que 1000 dias em qualquer outra situação. Não há felicidade maior do que adorar o Senhor, do que estar na sua presença. E ele então diz, ele termina dizendo, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Você sabe, o sol traz a ideia de luz, de iluminar. Escudo traz a ideia de proteção. O Senhor Deus é a luz do seu povo. O Senhor Deus é a proteção do seu povo. E nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ele dá graça e ele dá glória. Aqueles que o buscam terão o reflexo da sua glória. Ó Senhor dos exércitos, ele termina com uma bem-aventurança. Feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Eu quero chamar a sua atenção, depois dessa exposição breve, para algumas verdades que esse salmo nos traz e depois fazer algumas aplicações. Primeiramente, esse salmo nos mostra o caráter do justo. Ele nos mostra qual deve ser o maior anelo, o maior desejo, o maior anseio do justo. O maior anseio do justo é viver, é estar na presença do seu Deus, adorando o seu Deus. Não existe outro lugar melhor para o justo estar do que estar na presença de Deus, do que contemplar a presença de Deus. Este salmo me lembra também o que o salmista fala no Salmo 27, quando ele diz lá no verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Só que, veja, o contexto aqui é de alguém que está cercado por inimigos. Mas qual é o desejo do salmista? O desejo do salmista nem é o livramento, porque nisso ele confia que o Senhor vai dar a ele. Ele diz no verso 4, uma coisa peço ao Senhor, e não só eu peço, mas eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele estava em perigo, mas só tinha uma coisa que ele anelava: estar na presença do Senhor. Qual é o seu maior anelo, crente, nesses tempos de isolamento? Qual é a sua maior preocupação, a sua maior busca, a sua maior ansiedade? A minha oração, crente, é que sua maior ansiedade seja estar na presença do Senhor. A minha oração é que a coisa que você mais sinta falta é do ajuntamento solene em que você adorava o Senhor com o povo do Senhor. Porque este deve ser o anelo do justo. E o justo que anela a presença do Senhor, ele tem algumas qualidades, algumas características. Veja, ele descreve aqueles que buscam, que anelam pelos atos do Senhor, como aqueles cuja força está no Senhor. Se você de fato é alguém que anela pela presença do Senhor, se você é um adorador por excelência, você também é alguém que confia tão somente no Senhor, que não vive em desespero. Você é alguém que tem no coração os caminhos que levam à presença do Senhor e que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você é alguém que, mesmo passando pelo vale árido, espera a chuva do Senhor e não desiste de buscar essa presença até que você se veja desfrutando dessa presença. Estas são características. Aqueles que buscam a presença do Senhor, eles caminham de força em força e, por que não dizer, de fé em fé. Eles não desistem de buscar a presença do Senhor. Agora, é preciso que nós nos lembremos, queridos, que não existe lugar mais seguro para estar. Não existe lugar mais desejável para o justo do que estar na presença do Senhor. E é claro que a expressão mais pujante dessa presença é o culto solene. E é por isso que, como igreja, nós sentimos falta desse momento. Mas eu quero lembrar, meus queridos, que enquanto o salmista, vivendo no período da velha aliança, não podia adorar o Senhor senão no templo, no lugar específico, de onde ele agora estava sendo impedido de adorar. Nós hoje vivemos sob a nova aliança. E o Senhor Jesus, ele diz que os verdadeiros adoradores, falando à mulher samaritana, que perguntou qual era o lugar certo de adorar, ele disse: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Hoje nós podemos adorar ao Senhor. É claro que o ajuntamento solene é importante, independente do lugar, mas é importante que todas as famílias dos crentes possam se reunir. Mas agora que nós estamos impedidos, nós podemos adorar o Senhor em família. Nós podemos buscar o Senhor em família. Nós temos a certeza de que Jesus, o Messias, já veio, esse ungido pelo qual ele ora aqui no Salmo, no versículo 9. Ele já veio, ele já morreu, ele já inaugurou a nova aliança, ele já subiu aos céus e ele está intercedendo por nós e nós podemos adorá-lo, mesmo em família. Então, nós não temos a mesma experiência do salmista. Eu quero trazer aqui algumas aplicações, pelo menos 3 aplicações para nós, com base nesse salmo. A primeira delas é baseada em Provérbios 27:7. Lá está escrito que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Este texto de Provérbios, ele tem muito vindo ao meu coração, porque ele nos lembra que nós tendemos a menosprezar o que nós temos em abundância. Meus queridos, Deus nos tirou o culto solene para nos dar agora a oportunidade de refletirmos sobre a preciosidade desse ajuntamento e avaliar as nossas atitudes para com essa atividade quando ela era possível. Será que você valorizava mesmo os átrios do Senhor?
Muitos dos israelitas foram para o cativeiro porque eles não valorizavam o templo. Eles passavam a semana pecando contra o Senhor e iam para o templo e ofereciam qualquer tipo de sacrifício ao Senhor. Eles ofereciam, como denunciava Malaquias, o coxo dilacerado, o cego para o Senhor e não o melhor para o Senhor. Será que não é um momento, Deus não está nos dando um momento de refletir que tipo de atitude nós tínhamos para com o culto solene? Será que não é o momento de nós refletirmos sobre a falta de zelo que talvez nós tínhamos em nos preparar para o culto solene? Em segundo lugar, será que o que sentimos falta é de fato da presença do Senhor, que é especial nesse ajuntamento do povo de Deus, ou seria mais a sociabilidade em si? É claro que nós devemos ter saudade dos irmãos, mas é saudade da comunhão ou da sociabilidade em si, ou da presença de Deus que se manifesta nessa comunhão e nesse ajuntamento por meio do Espírito Santo. Meus queridos, eu creio que esse tempo em que o culto nos foi tirado, esse culto solene nos foi tirado, é um momento de nós refletirmos se de fato nós dávamos valor ao culto. Como é que nós nos preparávamos para o culto? Muitos crentes se preparam para o culto assistindo TV, vendo as redes sociais. Muitas vezes vão deitar tarde e não conseguem acordar cedo, chegam atrasados no culto, não prestam atenção na mensagem e muitas vezes agora estão lamentando. Mas eu quero ainda, em terceiro lugar, trazer aqui uma outra reflexão. Nesse tempo de isolamento, no que é que você tem gastado mais o seu tempo? Porque se nós dissemos, meus irmãos, que nós temos saudade do culto solene, saudade de ajuntamento com os irmãos, mas durante esse período de isolamento nós gastamos mais tempo vendo coisas que não prestam nas redes sociais, entulhando o nosso coração com quinquilharias, com lixo, nos envolvendo em brigas políticas por causa de políticos de estimação, mais do que aproveitando para ler a palavra, para orar, para juntos em família cultuar o Senhor num culto doméstico. Se nesse tempo que nós estamos aqui isolados, nós não participamos do culto da palavra, da mensagem que nossa igreja local disponibiliza, nós somos hipócritas ao dizer que nós estamos sentindo falta do culto. Talvez o que sintamos falta seja aquela sociabilidade. O que nós fazemos nesse período de isolamento demonstra se de fato nós anelamos pela presença de Deus. No que nós investimos nosso tempo vai demonstrar o que de fato ocupa o nosso coração. E em último lugar, por outro lado, nós não devemos amofinar porque não podemos ter esse ajuntamento. Porque nós temos essa bênção de, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício vicário e suficiente, da sua intercessão perfeita perante o Senhor como sumo sacerdote, nós podemos adorar de qualquer lugar. E mesmo que seja apenas em família, como igreja estamos nos reunindo para adorar o Senhor. Ou seja, nós não somos impedidos geograficamente mais de adorar o Senhor. Então nós não devemos deixar que a tristeza de não termos o ajuntamento solene seja maior do que a alegria da presença de Deus que está conosco onde quer que estejamos, adorando o Senhor. Por um lado, obviamente, nós não devemos nos acostumar de tal maneira com as formas alternativas ao ajuntamento solene no mesmo lugar que o nosso coração venha se acomodar quando tudo voltar ao normal. Nós precisamos manter os caminhos aplanados no nosso coração. Mas não devemos deixar que isso nos impeça de adorar o Senhor, enquanto nós não podemos nos ajuntar. Que o Senhor Deus nos dê a graça, queridos, de anelarmos pela sua presença. Que o Senhor nos dê a graça de refletirmos nesse tempo de isolamento, se de fato nós dávamos o devido valor ao culto solene, se nós nos preparávamos com zelo.
ou se o nosso coração ia para a igreja cheio de preocupações e das quinquilharias deste mundo. Que o Senhor use esse momento para que quando voltarmos, possamos voltar com todo o nosso vigor, mas que nós não esperemos isto para buscar o Senhor. Que nós não cruzemos os braços, mas aproveitemos esse tempo para ler a sua palavra, para orar, para buscá-lo, para jejuar, para clamar e para adorar em família. Que o Senhor nosso Deus possa nos dar essa graça de ter essa fome e essa sede da sua presença constante e que não desistamos de buscá-lo, mesmo passando por esse vale árido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.